O Payet hoje, gente, deu pena de ver o Payet em campo hoje. É um ex-atleta em atividade. Você pega um time um pouco melhor, um pouco mais organizado, o Payet não joga. O Vasco não é aquela equipe que toma o gol e abafa o adversário para tentar virar, para tentar empatar pelo menos. O Vasco entrega a bola para o adversário. O Vasco é o time da virada. O Vasco não é. Com esse psicológico que o Vasco tem, o Vasco não é um time de virada. O Vasco não vira jogo. Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898. O Vasco não teve uma noite muito boa em São Januário, pelo contrário, a derrota para o Internacional por 2-1 mantém o time na zona de rebaixamento com 30 pontos e pode dar uma descolada boa do grupo fora da zona de rebaixamento se o Santos vencer o Curitiba, jogo que deve estar acontecendo nesse momento na Vila Belmiro. Mas antes de falar dessa partida, queria pedir para vocês aí darem aquela moral, deixar o like, se inscrever e compartilhar se gostarem do vídeo. Cara, foi uma partida muito desastrosa do Vasco. O Vasco jogou, diria, 18 minutos do primeiro tempo. Foi o tempo que o Vasco conseguiu jogar bola. Pressionando o Inter, tocando bem a bola. Mas eu já vinha falando que o Vasco é um time que é muito inconstante dentro de uma própria partida. Não é só dentro desse campeonato. Dentro da própria partida o Vasco consegue alternar bons e maus momentos assim de formas absolutas. O time não consegue mudar a forma de jogar de uma hora para outra. E depois que o Inter fez 1-0, o belo gol do Inter, do John, passe do Alan Patrick, que jogou livre hoje, né, galera? Deixa o Alan Patrick jogar livre hoje. O tempo inteiro o Alan Patrick dominando a bola e olhando para frente, procurando um companheiro. O jogador que está em boa fase, o jogador que está confiante. E o Vasco deixou esse jogador jogar bola. Mas enfim, depois que o Inter fez 1-0, o Vasco parou de jogar bola, inexplicavelmente. O Vasco deixou de jogar bola. Deu a bola para o Inter. Foi aquele time que a gente viu contra o São Paulo, não conseguia achar a marcação, o Inter trocou, passe, virava a bola, teve chance de ampliar. E, cara, isso é crucial para um time, você ter atenção o jogo inteiro. O Vasco não consegue ter. Isso é crucial para um time que está brigando para sobreviver no campeonato. Desse jeito, o Vasco não consegue sobreviver nesse campeonato. Joga contra o Flamengo uma partida concentrada, que, pô, aconteceu o gol ali, mas foi uma partida concentrada como um todo, e chega contra o Internacional, faz isso em São Januário. Parecia que a gente estava jogando no Beira-Rio. Inter com inúmeras chances de gol, o Ener Valencia, mais uma vez, se fosse um jogador matador, finalizador, o Vasco perdia hoje de 4, pelo menos. E o Ener Valencia hoje perdeu gols adoidado, e o Vasco conseguiu deixar o Inter jogar em São Januário. Aí no segundo tempo, esse time que entrou em campo, o mesmo que jogou contra o Flamengo, não vou ficar aqui dando a escalação que vocês sabem, a única coisa que me chamou a atenção foi o Payet mais centralizado, mas o Payet hoje, gente, deu pena de ver o Payet em campo hoje. É um ex-atleta em atividade. É difícil a gente falar isso para um jogador que conquistou tanto, que tem tanto renome internacional, mas o Payet é um ex-jogador em atividade. Ele não tem mais o pique. Você pega um time um pouco melhor, um pouco mais organizado, o Payet não joga. O Payet não joga. Não consegue jogar. E ele tem todas as suas limitações, né, físicas, adaptação, e ele não está conseguindo se adaptar. Ele tem, em 2 meses e meio de Vasco, quase 3, ele tem uma assistência e um gol. Um jogador que ganha um salário altíssimo, um jogador que veio para ser a solução do meio campo do Vasco criativo, e o Vasco entregou isso, uma assistência e um gol. Mas voltando a falar do jogo, o Vasco no primeiro tempo entregou a bola para o Inter depois que tomou o gol. O Vasco não é aquela equipe que toma o gol e abafa o adversário para tentar virar, para tentar empatar pelo menos. O Vasco entrega a bola para o adversário. E é passivo. É um time que tem sérios problemas psicológicos. De novo, lembrando aquele time de 2021, aquele time de 2022. Isso é uma assombração para a torcida do Vasco, cara. Times modificam-se, times trocam, entra jogador, contrata esse jogador, e o Vasco continua com esse problema psicológico de sair atrás e não conseguir empatar e nem virar, muito menos virar. O Vasco saiu atrás com 5 minutos de jogo, a gente sabe que o Vasco não vai ganhar o jogo. É inacreditável. E até contradizendo um cântico da torcida do Vasco, o Vasco é o time da virada. O Vasco não é. Com esse psicológico que o Vasco tem, o Vasco não é um time de virada. O Vasco não vira jogo. O Vasco não vira jogo. No segundo tempo, o Ramon Dias gostou do time do primeiro tempo, né? Não viu nada de anormal e manteve o time para o segundo tempo.
E o Vasco deu uma abafada no Inter, conseguiu apertar o Inter, mas contra-ataque do Inter, o Léo hoje numa partida desastrosa, deixou o Ener Valencia passar sozinho, varado na frente dele, e ele fez 2-0. Então, galera, o gol do Inter primeiro foi do Maurício. Acho que foi do Maurício, se eu não me engano. Não foi do Johnny, não, foi do Maurício. Então o Inter faz 2-0 e praticamente acaba com qualquer possibilidade do Vasco tentar vencer o jogo, porque o Vasco não conseguia jogar. O Vasco era chuveirinho na área, era um embololô, uma confusão. Ressuscitaram Alex Teixeira, que até fez o gol diminuiu para o Vasco. Botaram o Puma Rodrigues em campo. Entrou Jair. Entrou Eric Marcos, que foi expulso. O Paulinho foi expulso. Problema para o jogo contra o Goiás. Cara, é muito problema. O Vasco hoje foi desastroso. Tudo relacionado à partida do Vasco hoje foi desastroso. As mexidas do Ramon Dias, a postura da equipe, principalmente a postura da equipe, uma equipe com problemas seríssimos emocionais para tentar reverter uma situação adversa. Então eu não vi nada positivo do Vasco hoje. Foi para cima e fez um gol. O Inter já estava ali esperando acabar o jogo. Uma chuva danada em São Januário, uma chuva torrencial, choveu o tempo inteiro. E o Inter conseguiu vencer o Vasco em São Januário jogando à vontade. À vontade. E o Vasco com esse futebol desequilibrado, que toma um gol e não consegue se recuperar, principalmente na parte emocional, o Vasco não consegue sair dessa situação de rebaixamento, porque pesa, tudo pesa quando você está na zona de rebaixamento. A bola fica mais pesada, parece que o campo fica mais pesado, o gol fica menor, o adversário parece que joga mais do que joga. Então, eu não vejo muita alternativa de mudança. É esse time do Vasco aí para tentar tirar a gente do rebaixamento. É esse elenco. Montado, como eu falei, sempre bom ressaltar, por uma 777 totalmente questionável, por um dirigente totalmente questionável, que é o Paulo Brax, ajudado muito pelo Luiz Melo, que destruiu qualquer possibilidade de formação de elenco, um técnico, que é o Ramon Dias, que conseguiu dar uma sobrevida para o Vasco. O Vasco, se estivesse jogando o que estava jogando no primeiro turno, já estaria rebaixado. O Vasco está vivo hoje no campeonato por conta do Ramon Dias. Tem crédito, mas esse crédito pode acabar. Hoje ele fez um monte de lambança nas mexidas. Mas as mexidas que ele fez, ele não tinha banco. Beleza, mas o time que jogou o final do primeiro tempo não podia começar o segundo tempo. Não podia começar, tinha que trocar. Tira o Praxedes, bota o Paulinho centralizado, tira o Paier, bota um jogador com mais gás, o Eric Marcos desde o início. Ele manteve a equipe que jogou o final dos últimos 25 minutos do primeiro tempo, que foi massacrado pelo Inter, ele manteve para o segundo tempo. Então o Ramon Dias ele tem crédito, mas ele pode perder esse crédito. E o Vasco hoje está na zona de rebaixamento por conta de um elenco, como eu falei, montado de qualquer forma, pela 777, pelo Paulo Brax, que parece que não conhece nada de futebol. O Luiz Melo eu não vou nem falar, porque já saiu de lá. E o que substituiu ele, que o nome agora não me vem à cabeça, não sei se é Anderson Barros, ele não teve tempo suficiente para melhorar isso aí. E a gente perde o Paulinho, um jogador fundamental, já não tem o Rossi, machucado, com problemas físicos, quando chegou no Vasco. E o Rossi faltando, e o Rossi não jogando, galera, é isso. O Rossi, ele representa o espírito de reação. E o Rossi não estava em campo hoje. O espírito de vontade, o espírito de um time, de um jogador que quer que o time vá para frente, que quer vencer, que sente realmente a derrota. Esse time do Vasco hoje não sentiu. Depois que o Inter fez 1-0, esse time do Vasco não sentiu. Foi completamente frouxo na marcação. Eles não se achavam, o Inter tocando bola à vontade. Como eu falei, se o Inter tivesse um atacante com maior qualidade de finalização, o Inter teria feito hoje 4-5 no Vasco com facilidade. E o Vasco talvez nem conseguisse diminuir. Então, um placar hoje mentiroso, era para ter sido mais para o Inter. Eu vou passar aqui pelas notas individuais, porque é importante falar de cada um individualmente. O Léo Jardim hoje não salvou, quer dizer, na verdade, ele salvou uns chutes ali um chute do Ener Valencia ali no primeiro tempo, que ele cortou e chutou, mas ele também tinha salvo um chute cruzado do jogador do Inter ali, que eu não me lembro quem foi. Se não fosse o Léo Jardim e a incompetência do ataque do Inter, o Vasco perdia demais, então eu vou dar uma nota 7. Talvez essa seja a maior nota do time do Vasco. Paulo Henrique hoje, limitações técnicas seríssimas, de marcação hoje seríssimas, então Paulo Henrique nota 3. O Medel hoje tomou um passeio ali, na verdade perdeu na corrida para o Ener Valencia, que é covardia, né? O tamanho do Ener Valencia, a perna do Ener Valencia para comparar com o Medel, mas perdeu essa dividida, foi responsável pelo segundo gol do Inter, então o Medel hoje vai ganhar uma nota 4. O Léo hoje desastroso, nota 2. Lucas Piton hoje
cruzou muita bola, até mais do que a gente esperava. A gente esperava ele trabalhando mais a bola pelo meio. Eu gosto quando ele vem trabalhar a bola pelo meio. Ele não fez, ele tentou cruzar muitas bolas. Nota 5 pro Piton. Zé Gabriel hoje começou os primeiros 18 minutos como a equipe do Vasco inteira bem, virando bola bem, mas depois errou tudo. Passivo na marcação, perdido na marcação, passes completamente aleatórios, nota 2 pro Zé Gabriel. O Praxedes hoje também, 18 minutos de jogo bom, mas depois que o Inter fez o gol se perdeu. Sentiu psicologicamente a partida, nota 2. Não pode, esses caras não podem, eles trabalham para isso, eles vivem o clube dia a dia, eles não podem ter esses problemas emocionais que o time do Vasco tem. O Jair, que entrou, vou falar depois, o Paulinho expulso, também não jogou mal, perdeu a bola que saiu, que foi a origem do gol do Inter, o primeiro, nota 2 pro Paulinho, uma partida muito ruim. O Payet é horrível, muito mal, parece um ex-jogador em atividade, nota 1 pro Payet. Gabriel Peck hoje, aquelas correrias loucas dele, eu sempre falo a mesma coisa, porque é só isso que o Gabriel Peck entrega, aquelas correrias, aquelas tentativas alucinadas de jogadas loucas, nota 2 pro Peck. O Verratti hoje uma cabeçada importante no segundo tempo, uma finalização no primeiro, que se ele toca pro Payet no primeiro tempo, se ele toca pro Payet vindo pelo lado esquerdo dele, o Vasco abriu o placar, só que o Payet não conseguiu se comunicar, e o Verratti finalizou, e no rebote quase o Payet abriu o placar, mas a jogada era pro Payet que estava entrando livre. Então eu vou dar uma nota 5 para o Verratti, ainda brigou. Os que entraram não conseguiram mudar muito o panorama da partida. O Puma Rodrigues hoje até foi um pouquinho melhor que o Paulo Henrique, nota 4 para o Puma Rodrigues. O Alex Teixeira, autor do gol, nota 5, também não fez muita coisa. O Jair também não fez muita coisa, nota 5. O Eric Marcos foi expulso, nota 1, né? Não pode jogar. Não sei se foi exagero do Luiz Flávio, dizem que foi exagero, eu vi a jogada. Mas, cara, vai ficar reclamando de arbitragem? A arbitragem não teve influência no resultado, mas tirou o Eric Marcos da próxima partida. Vai ser suspenso pro jogo contra o Goiás, mas nota 1 pro Eric Marcos. Também não conseguiu fazer muita coisa. Ficou ciscando ali pelo lado esquerdo, não arrumou nada. O Ramon Dias hoje, não sei se pela fragilidade do elenco, não sei se pela necessidade de ir para cima do Inter, eu não sei o que aconteceu com o Ramon Dias, é que ele ficou preso no time do primeiro tempo. Tomou o gol, ele não conseguiu solucionar o problema da passividade. Volta no segundo tempo, ele mantém o mesmo time. Para mim, é o principal erro do Ramon Dias na partida de hoje. Então, Ramon Dias hoje nota 4. Não foi bem. A gente tem que relevar sempre que o banco de reservas do Vasco é um horror terrível. Então, Ramon Dias nota 4. O Vasco volta a jogar contra o Internacional, contra o Goiás no próximo domingo. Uma partida difícil. O Goiás também brigando para não cair. Cara, seja o que Deus quiser. Vasco sem Paulinho, sem Rossi. Provavelmente sem Marlon Gomes também. E esse time aí, cara, esse time que o Vasco que jogou hoje vai jogar contra o Goiás. E é esses caras aí que a gente vai ter que depender para tirar o Vasco do rebaixamento. Sem expectativa nenhuma por um resultado positivo. Depois do que eu vi hoje, eu fiquei muito preocupado, principalmente com a parte emocional do time. E domingo, não sei o que esperar desse jogo, só vendo mesmo. Estou sem perspectiva de nada novamente. É um time que vai brigar até o fim para não cair. O mês de outubro fecha contra o Goiás, é um mês ruim já, porque o Vasco tem 12 pontos em casa. Tirando os 3 contra o Flamengo, então foram 9 pontos em São Januário, o Vasco só fez 4. Muito ruim. Tinha que ter feito 6, no mínimo. Então, seja o que Deus quiser para domingo, tem que mudar muita atitude, principalmente mental. E é isso, galera. Acho que o Vasco não tem mais jogadores suspensos. Talvez o Zé Gabriel também não jogue, não sei se está fora. Não sei se estava com o terceiro cartão, não sei. É triste, é complicado, a torcida lotou São Januário, o Vasco faz esse papelão que fez hoje. Então, vamos voltar aí domingo para ver o que acontece em Vasco e Goiás. Valeu, obrigado aí pela audiência mais uma vez, saudações vascaínas sempre. Fui!